Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Nessa noite que é de muita alegria, porque toda vez que voltamos à casa de Fabiano, um sentimento suave de tranquilidade, de amor, harmonia, invade as nossas almas, né? É bom estar aqui, é bom se sentir bem recebido, é bom sentir que a espiritualidade nos aguarda. Esse estudo que eu vou fazer essa noite são algumas reflexões sobre um tema que Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, chamado Coletânea de Preces Espíritas. Então, para quem nunca reparou, lá no final do Evangelho, existem várias preces, vários tipos de preces, né? Porque naquela época não se sabia como é que vai orar para os espíritos, vai falar o que para os espíritos. Kardec estava vivenciando reuniões com espíritos muito sofredores, com espíritos sábios, com espíritos pseudo-sábios. E, de qualquer forma, ele sabia que era necessário ter uma atitude em relação a esses espíritos. Uma atitude de gratidão para aqueles que traziam algum tipo de lição que nos enriquecesse, nos fizesse crescer, e muitos deram muitas mensagens. A revelação foi feita através dessas mensagens, não é? O que nós conhecemos do mundo espiritual, da vida no mundo espiritual, das causas e efeitos da nossa passagem pela Terra, foi revelado pelos espíritos, mas certamente Kardec também teve acesso, teve contato com aqueles espíritos que, ainda pouco esclarecidos, pretendiam aturdir, pretendiam frear, pretendiam atrapalhar o trabalho. Mas ele entrou em contato com uma realidade muito grande que, para todos nós, já deveria ser motivo, e aí não vai funcionar. Não tem pilha lá dentro, ali, né? Que é a prece pelos mortos e sofredores. E esse título ele é muito interessante para a gente refletir. Por que será que Kardec diz prece pelos mortos e não para os mortos? Sutil diferença? Por que prece pelos mortos e não para os mortos? Quando a gente faz prece para os mortos, a gente está pedindo, está agradecendo, está fazendo o quê em relação aos nossos pensamentos quando eles são dirigidos para os mortos? E vamos falar de mortos assim, genericamente, né? Aqueles que estão desencarnados, que estão fora do corpo de carne. Vamos lembrar do caso da Etelvina. Está em que livro, hein? Do André Luiz. É bom assim? Está filmando. Entre a terra e o céu, não. E a vida continua, não? E a vida continua. A Etelvina era uma menina que ficou órfã pequenininha. E é natural que a criança reze para quem? Evelina. E é natural que a criança reze para quem? Para a mãe, não é? A mãe desencarnou, ela vai orar para quem? Para a mãe. E aí a gente sabe por André Luiz que a mãe da Evelina não estava em condições de atender a menina. E aí André Luiz faz um capítulo inteiro para explicar para a gente o que é uma prece refratária. A gente ora pedindo ajuda a um espírito que não está em condições de ajudar. Um bom espírito ligado a quem pede ajuda atende a essa prece.
O que faz a gente pedir uma oração, fazer uma oração, pedir ajuda a quem não está em condições de nos ajudar? O desconhecimento, de todos os tipos. O desconhecimento de que um espírito recém-desencarnado, e muitas vezes não está em condições de ajudar ninguém, porque ele tem que se recuperar da desencarnação. Se forem espíritos que estejam mais ou menos no nosso nível evolutivo, vai passar por um estado de perturbação temporária, porque não sabe que desencarnou, ainda leva um tempo para perceber que não está mais no corpo de carne. Isso não é natural. A gente não percebe de imediato. Esse processo é um processo que depende muito do autoconhecimento, depende muito da percepção complexa que cada um tem de si mesmo. E muitos espíritos, nesse estado de perturbação, eles ficam muito tempo. Nós somos ainda muito sofredores, infelizes, viciados em coisas pequenas do dia a dia, dessa vida materialista que a gente leva, e que a gente faz questão de que essas pequenas coisas estejam presentes na nossa casa. É uma peça num determinado lugar, é uma roupa de determinado jeito, é uma comida de uma determinada, com um determinado tempero, são as nossas coisas do dia a dia. Para não falar dos grandes vícios morais, do orgulho, do egoísmo. A gente não percebe, porque quando a gente desencarna, a gente continua exatamente igual. Então, fazer uma prece para quem desencarnou e a gente não sabe em que condição está, pode significar estar ocupando um terceiro que venha atender a gente, a nossa necessidade, porque aquele a quem a gente está dirigindo a prece não está em condições de fazê-lo. Já que estamos em família, vou contar um caso de família. Minha sogra desencarnou no dia 12 de abril, a mãe do Alberto. No dia 12 de abril desse ano, fazia 20 anos que a minha mãe tinha desencarnado. No mesmo dia. Uma diferença de 20 anos. Um instinto filial poderia dizer assim: vou fazer uma prece para minha mãe ajudar minha sogra, porque minha mãe já está em condições de... Não fiz, não. Sabe por que eu não fiz? Para não ocupar minha mãe. Minha mãe tem que estudar, minha mãe tem que trabalhar. Eu tenho notícias da minha mãe, mas a minha mãe precisa estudar e trabalhar. Por ela, por todos a quem ela agora se dedica. Poderia ser a minha sogra. Mas para que eu vou ocupar minha mãe se tem espírito que está trabalhando aqui conosco, os trabalhadores da casa desencarnados estão aqui conosco? Por que a gente não poderia estar pedindo a esses corações amigos que acolhessem, recebessem a minha sogra? Isso é muito importante. Porque a gente, na hora da dor, do sofrimento, da saudade, a gente é egoísta. E a gente esquece. E a gente pode até cair numa cilada. Porque se a gente se lembrar, e quem conheceu Dona Célia sabe, se a gente se lembrar da Dona Célia era tão cuidadosa com as pessoas que quando ela distribuía roupa aqui em cima, ninguém reclamava e ninguém devolvia. Sabe por quê? Porque ela conhecia os gostos e os tamanhos. Ela olhava, não era assim? Quem trabalhou com ela? Ela olhava e dizia assim: isso é para fulana de tal. E guardava e separava. Eu não consigo fazer isso. Eu saio para comprar roupa para mim e estou arriscada a errar no tamanho, na cor, porque eu olho assim, eu acho que dá, gostaria que desse, mas não dá, não. E ela era certinha nisso. Então, a gente poderia cair nessa cilada, mas ela era tão boa, vou pedir ajuda a ela. Mas ela acabou de desencarnar, gente. Precisa se recuperar, precisa de
se restabelecer. Quantas vezes a gente tem conhecimento que ainda passa um tempo, um bom tempo, e aquele nosso amor vem chegando, trazido pela equipe espiritual da casa, numa cadeira de rodas. Se vem trazido numa cadeira de rodas, é porque ainda não está bem para ir e vir pelo uso do seu próprio pensamento, do seu deslocamento possível, porque está sendo trazido numa cadeira de rodas. Então, não é para os espíritos, é pelos espíritos, estejam eles aonde estiverem. Eu vou pedir ao Chico Xavier que nos ajude. Gente, Chico Xavier deve estar ocupado, não deve? Ele deve estar ocupado. Então, vamos fazer prece para ele nos ajudar. Para ele evoluir cada vez mais, para ele continuar trabalhando, crescendo, para quem sabe no futuro ele possa continuar esse trabalho de informação para nós, não é? Vamos ocupar os espíritos que estão trabalhando pela humanidade. Jesus, a sua equipe espiritual, Fabiano de Cristo, a sua equipe espiritual, os trabalhadores da nossa casa, eles não estão ociosos, eles estão trabalhando por nós. Então, se a gente precisa pedir, vamos pedir a eles. Jesus disse que iria ao Pai, não é? Que a gente poderia pedir a Ele. Maria também disse: ainda não pedistes nada para mim. E também podemos pedir a Maria Santíssima. Mas vamos deixar esses nossos parentes, amigos, esses corações nossos que nós amamos, que recém desencarnaram, fazer a sua evolução espiritual com tranquilidade, para que eles possam ter realmente a certeza de que estão bem, recuperaram bem, estão começando a trabalhar para que possam prosseguir. Então, vamos orar pelos mortos. Todo morto é bom? Todo morto é bom? Não. Então, tem aqueles que são sofredores, estão aqueles que influenciam as nossas vidas, que trazem sofrimento, são aqueles que perseguem outras pessoas e levam sofrimento para essas pessoas. Então, é uma caridade orar por esses espíritos. E pelos que sofrem. Aqui na nossa casa, nós temos reuniões na quarta-feira, que nós recebemos aqui espíritos extremamente sofridos. Extremamente sofridos. Vocês não podem imaginar a natureza, a qualidade, o tipo de sofrimento que eles têm. Esses espíritos, eles influenciam o ambiente espiritual do nosso planeta. Onde tem guerra, os espíritos superiores vão para os ambientes onde tem guerra, mas lá tem muito espírito que vive da guerra. É só ler o Transição Planetária que vai ver os espíritos que estavam ali esperando, não é? Aquele processo de decomposição dos corpos para irem lá vampirizar. Pois é. Então a gente tem que orar por eles. Mas eu não conheço. Não precisa conhecer. Nós fazemos parte da família universal. A caridade é esse exercício de doação. Não interessa quem, não interessa como. É pelo pensamento, então, que a gente vai orar por eles. E Kardec vai falar sobre isso para a gente. Eles reclamam preces que sejam proveitosas, porque verificando que quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos felizes. O André Luiz passou por uma situação dessas. Quando ele se deu conta lá em Nosso Lar, né, que os amores estavam juntos, outros recebiam... E eu? E aí ele vai lá na telinha dele e só vê uma senhorinha fazendo prece, nem a mulher, nem os filhos, nem parente nenhum. Gente, só uma senhorinha que era grata a ele, porque ele atendia de graça a ela, ao marido, não é? Então, quando um espírito desses percebe que tem alguém orando por eles, eles se sentem consolados, agradecidos. E muitas vezes é nesse processo que a gente consegue conquistar uma alma que está há muito tempo em sofrimento ou provocando sofrimento.
A prece tem sobre esses espíritos uma ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento, pela reparação, possivelmente desviando do mau pensamento. E é nesse sentido que pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. A gente vê aqui nas quartas-feiras quantas vezes uma oração ajuda a demover um espírito das práticas do mal que ele vem fazendo há muito tempo em relação a ele mesmo. Às vezes o espírito não tem nem consciência que aquela perseguição está fazendo mais mal a ele do que ao perseguido, porque o perseguido tem o seu guia, tem o seu anjo da guarda, seus amigos espirituais que estão ali. Por invigilância nossa, acaba vindo para a nossa casa alguém que seja sofredor. Mas se a gente estiver vigilante, até vem para vir para o centro com a gente, para ser amparado aqui na casa. Então, é preciso que a gente esteja sempre atento. É ingenuidade nossa pensar que não há espíritos sofredores na nossa casa. Há espíritos sofredores na nossa casa. E eles são levados para lá pedagogicamente, que é para que eles possam vir conosco para serem socorridos aqui. De outra forma, não viriam. De outra forma, viriam revoltados, reclamariam de estar presos, porque se sentem realmente, né? Parece que não tem outra opção para eles. E é claro que tem outra opção. E aí, Kardec, na segunda parte do Céu e Inferno, está tendo estudo do Céu e Inferno aqui na quinta-feira, né? E o pessoal está estudando e vale a pena estudar, porque são os estudos de casos, são os casos reais, as histórias contadas por cada espírito que se comunicou. E Kardec dá vários exemplos. Um deles, eu escolhi esse, do Augusto Michel, e foi interessante porque eu fiz essa palestra no outro dia, na Agremiação Espírita Isabel, que foi o dia que desencarnou um senhor, que alguma coisa caiu em cima do carro dele. Esse aqui era um moço rico, boêmio, gozando larga e exclusivamente a vida material, inteligente, mas indiferente para as coisas sérias. Não tinha maldade nenhuma. Antes bom que mal, fazia-se estimar pelos companheiros de pândegas, de farra, né? Sendo apontado na sociedade por suas qualidades de homem mudando. Não fez o bem, mas também não fez o mal. Faleceu em consequência de uma queda da carruagem que passeava, evocado alguns dias depois da morte por um médium que indiretamente o conhecia, deu sucessivas comunicações. E sabe qual era a comunicação que ele dava? Ele pedia que fossem ao cemitério orar por ele, porque ele ainda estava preso ao corpo. Enterrado já há vários dias, o espírito não tinha se desligado. Por quê? O inconsciente da gente é uma caixinha de surpresas. Se o inconsciente da gente fosse para a gente invadir, saber tudo que se passa, ele não teria a finalidade que tem, que é guardar as nossas memórias. Ele é uma caixinha de surpresas. O sujeito caiu da carruagem, desencarnou e não conseguiu se separar do corpo. O que será que a mente dele, com essa qualidade de vida que ele relata que teve, dizia a ele inconscientemente, né? Porque ninguém vai julgar a gente. Quem vai julgar somos nós mesmos. Nós é que vamos fazer a avaliação, né? Que vida que eu vivi? Que bem que eu pratiquei, que mal que eu não pratiquei, que indiferença foi a minha vida, que desprezo eu tive pela vida ou com que intensidade eu vivi a vida. Quem vai avaliar isso somos nós mesmos. E é muito claro, a gente vê os espíritos sofredores, eles próprios falam da qualidade de vida que tiveram e do que os prende aquele sofrimento. Então, provavelmente, o Augusto Michel, ele estava meio assim, assustado, né? De sair definitivamente do corpo e enfrentar a vida que é a vida que a gente vive, né? A consciência da responsabilidade dos atos praticados.
Não deve ser coincidência, né? Mas hoje teve um acidente lá na Turquia, onde 2 balões se chocaram, pessoas fazendo turismo. Os balões bateram, caíram e houve desencarnação. O processo de desligamento vai depender de cada um. Cada um. Poderá haver quem não sentiu nada, quem teve um mal-estar na queda do balão e quando o balão caiu lá embaixo já tinha desencarnado. E há aqueles que estão feridos, que estão sentindo as dores, porque cada um vai viver o processo que tem que ser vivido. Pessoas há que não admitem a prece pelos mortos porque, segundo acreditam, a alma só tem 2 alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a pena. Como a doutrina espírita explica, né, que não tem pena eterna, que a gente vai reencarnar para refazer as nossas trajetórias, para a gente conseguir reconstruir esses sentimentos que ainda são tão duros, cristalizados, né? Quando a gente diz, eu não consigo. Quando a gente vai analisar e avaliar, por que a gente não consegue? Muitas vezes é porque a gente não quer reconhecer que a dificuldade é nossa, não do outro. O outro não tem nada a ver com isso. A dificuldade, ela é nossa. Então, quando a gente pensa assim, não adianta orar porque vai morrer lá no mármore dos infernos. A gente já não ouviu essa expressão? Tá até a 3ª geração. Não tem nada disso. Tem que orar sim, porque todos nós nos sentimos bem. Imagina, amanhã ou depois é aquela criatura por quem nós oramos que não nos conhece que vai vir orar por nós. Vai ser aquela criatura que vai vir que a gente não sabe nem quem é, que vai vir nos abraçar e vai dizer muito obrigada. A sua prece ajudou a diminuir o meu sofrimento. É só isso, não precisa ter nome, endereço. Pelos sofredores, elas chegam porque existem espíritos que têm essa responsabilidade, socorrer os sofredores. Sem discutir o valor dessa crença, então admitamos por instantes a realidade das penas eternas, irremissíveis, e que nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termos. Perguntamos se nessa hipótese será lógico e caridoso, será cristão, recusar a prece pelos réprobos. Das preces, por mais impotentes que fossem, para os liberar não seria uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos? Ainda existem religiões que não oram pelos suicidas, que não têm rituais pelos suicidas. Os suicidas não são enterrados junto àqueles que foram batizados e cumpriram toda aquela religiosidade toda. Mas os suicidas precisam de oração. Porque os suicidas se desligam do corpo físico com a consciência do que fizeram. O suicida, de um modo geral, ele está acordado quando ele toma a decisão de dar o tiro, como foi o caso do Camilo. E o Camilo se levanta todo ensanguentado e vai para a rua e vai andar e volta e busca entender o que está se passando. Não é? Precisa de prece, sim. E é esse exercício da caridade que vai mostrar a gente os efeitos dessa prece. Então, quando o homem é condenado à galés, à prisão perpétua, quando mesmo não haja mínima esperança de obter-se para ele perdão, será defesa uma pessoa caridosa ir carregar-lhe os grilhões para aliviá-lo do peso destes? Não aconteceu isso com Jesus? Jesus não estava carregando a cruz e alguém se aproximou para ajudá-lo e foi retirado? Porque é isso, quando alguém está sofrendo, a gente precisa chegar perto. Não podendo chegar fisicamente, cheguemos pela oração. Então, alguém sendo atacado de mal incurável,
Dever-se-á por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo sem proporcionar qualquer alívio? Aí eu me lembro da minha mãe, que teve câncer de mama, que já no finzinho da vida estava tomando morfina, e a morfina não adiantava. E nem por isso ela deixou de fazer o tratamento espiritual. Nem por isso ela deixou de vir aqui ao Fabiano para frequentar o atendimento de cura. Por quê? Porque a cura não é para o corpo físico, a cura é para o espírito. O espírito é que tem que se harmonizar para que, se ele desencarnar, porque a gente não sabe se ele vai desencarnar. Ó, o Chico teve moratória, o Divaldo está tendo moratória. Quantos de nós não sabemos? Era para a gente ter desencarnado numa determinada época, mas porque a gente tomou uma decisão lá atrás de mudar a qualidade de vida da gente, a gente não desencarnou. Deus permitiu que a gente vivesse um pouco mais e a gente vai vivendo enquanto o corpo permitir. E a gente vai fazendo a caridade, vai fazendo bem, vai se transformando moralmente, que é para isso que a gente está aqui. Né? Então, tem uma criança com leucemia. Vai morrer. Vai morrer nada. Eu vivo dizendo isso para os meus alunos. Tem que ter escola para criança que tem leucemia. Porque ela pode ficar lá 1 ano e meio no hospital, 2 anos, mas ela vai voltar. A doença tem cura. E se a gente tiver fé, se a gente trabalhar com as outras terapias, o passe, a água fluidificada, a prece, a gente vai fortalecendo todo mundo, afastando a depressão e afastando a possibilidade da imunidade baixa vir realmente a nos derrotar fisicamente. Não é? Então, manter esse pensamento positivo, manter o pensamento autoastral, para a gente poder vencer as doenças que a gente está tendo, que são as nossas pequenas provas de melhoria interior. Lembrai-vos de que os réprobos pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, entre eles pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, a mãe, um filho, e dizeis, se não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado, esse ente lhe recusarias um copo d'água para mitigar-lhes a sede, um bálsamo que seque as chagas, não farias eles por um prisioneiro? E aí a gente lembra do Papa João Paulo II, que foi lá perdoar o turco. A gente lembra de uma senhorinha mineira, aqui no interior de Minas. O filho dela foi assassinado e o assassino foi preso. Ela buscou saber quem é que tinha matado o filho dela. Quando ela descobriu que o cara que matou o filho dela não tinha mãe, ela passou a frequentar a delegacia para cobrir aquele cidadão de afeto, e de um afeto que aquele cidadão não tinha tido. Imagina se ele tivesse tido mãe. Será que ele estaria ali naquelas condições? A gente não sabe. Mas o que a gente vê hoje na televisão? Eu quero justiça. Ninguém pensa que ali tem a providência divina. Ninguém pensa que ali, naquela violência, é uma história de vida que está sendo refeita, não é? A história da humanidade não é uma história de rosas, não é uma história de utopias, não é uma história de Poliana, que está tudo bem. A história da humanidade é uma história de guerras, de perseguições, de matanças, de sofrimentos, dentro da família. Dentro da família, às vezes por uma miséria de uma merreca de umas moedas, mata-se porque o outro tem a chave do cofre e eu não tenho. A gente não conhece dramas familiares que são assim? Mas quando eles reencarnam, os inimigos se tornam pai e filho, marido e mulher, irmãs. Porque esse afeto tem que ser reconstruído. O que foi feito no passado que nos distanciou?
Então agora nós viemos juntas, desde pequenininha, para aprendermos a nos amar. Depois gostamos tanto que repetimos a dose. E voltamos juntos várias vezes para consolidar a verdade daquele amor. Isso na literatura espírita está contado em inúmeros casos, e a gente conhece inúmeros casos da nossa vivência no dia a dia. E isso é ser cristão. Apoiar todos aqueles que deram um passo em falso, todos aqueles que cometeram um ato impensado com as nossas preces, é caridade. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. Então, não cabe mais para quem deseja alçar esse degrau de cristão que vai aprender a amar o próximo, não cabe mais recriminar quem quer que seja. Quem quer que seja. A nossa consciência já basta para nos apontar os nossos erros. E deixa que cada consciência aponte os próprios erros para si. Porque o sofrimento é grande. Às vezes a gente faz uma bobagem por uma invigilância banal. E a gente se culpa, a gente adoece, os cabelos caem, a gente emagrece, perde noite de sono, por causa de uma coisa que no olhar do outro é uma coisa muito simples, não é nada. Mas dentro da gente tem significado. Porque a gente veio aqui para vencer a nós mesmos. E a gente percebe que ainda escorrega na mesma casca de banana, né? E aí dói. Mas, poxa, eu já achava que eu era boazinha e estou aqui de novo, voltando à velha Cristina Delu, né? Então a gente precisa realmente se solidarizar, confraternizar, se doar pelos que nos amam, por aqueles a quem amamos, mas também aqueles que nos fazem sofrer. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Deus não erra nunca. E essa certeza a gente pode ter. Deus não erra nunca. Quantas vezes a gente ouve uma bobagem dessa natureza quando nasce uma criança com deficiência explícita? Nossa, o que aconteceu? O que você fez de errado? Ninguém fez nada de errado. Ninguém. Ali só está sendo cumprida a lei de Deus. Alguém que preferiu entrar na vida terrena com uma deficiência para evitar praticar mal maior. Isso está no Evangelho. Se a tua mão direita é motivo de escândalo, cortai-a. E se for necessário, entrai na vida sem a mão. E muitos espíritos reencarnam com deficiências graves e são felizes. Dá para entender? Quantos que são felicíssimos, irradiam felicidade, porque têm a consciência de que aquela prova é pedagógica para a sua melhoria interior. E quando acabar aquela vida, porque tudo passa, né? Quando acabar aquela vida, acabou. Aquele corpo de carne não existe mais. Então ele vai recuperar a sua própria aparência. Assim, aqui é para a gente dizer que o amor ao próximo é a regra de ouro, né? Essa é a regra que a gente deve seguir. Ora, negar nesse caso a eficácia da prece fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos. Quem aqui já passou pelo atendimento fraterno sabe como é bom orar, como é que a prece feita no atendimento fraterno acalma, consola, não é? Traz uma harmonia, uma paz que a gente precisa. E a gente muitas vezes não sabe como encontrar essa paz, não sabe como encontrar a harmonia. E orando a gente encontra, né? Fora negar a força que aurimos na assistência moral do que nos querem bem.
Quantas vezes a gente ocupa pessoas, amigas, ocupadas, que não têm a função de nos ouvir com as nossas lamúrias? E, no entanto, se a gente chegasse, vamos orar juntas? Porque ao invés de você falar para o outro, você fala para Deus. Conta para Deus as suas dores. O consolo vai vir de imediato, não é? E a gente pode crescer junto assim. Outros se fundam na razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. A não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. O homem, pois nada tem a pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Isso foi naquela época que a gente pensava assim, né? Porque a gente hoje sabe que Deus é amor, que Deus é justiça, que Deus providencia as condições para cada um de nós de acordo com as nossas necessidades. E a gente não ocupa Deus. Deus é onipotente. Deus não está dividido em pedacinho. Um pedacinho aqui, um pedacinho lá, um pedacinho acolá. A gente não precisa disputar Deus. Deus é onipotente. Ele está em todos os lugares. Então a gente pode ocupar Deus com as nossas orações, porque não há nenhuma fraqueza em Deus em nos atender. Mas cuidado com o que pede. Porque às vezes, né, Deus atende o nosso pedido e aí a gente fica enrolado. Porque o que vai fazer então com essa situação que a gente queria tanto e a gente agora não sabe o que fazer com ela? Então, prestar atenção para que os nossos pedidos sejam pedidos úteis, né? Há no nosso modo de raciocinar uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei, ou melhor, a ignorância da lei no que concerne a penalidade futura. Essa lei revela hoje os Espíritos do Senhor quando o homem se tornou suficiente maduro para compreender o que, na fé, é conforme o contrário aos atributos divinos. Então, se a gente vai compreendendo que essa imutabilidade depende muito desse processo que cada um de nós está vivenciando. Kardec usa a palavra dogma aqui, segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se leva em conta ao culpado os remorsos nem o arrependimento. É-lhe inútil todo desejo de melhorar-se, está condenado a conservar-se perpetuamente no mal. Se a sua condenação foi por determinado tempo, a pena cessará uma vez expirado esse tempo. Mas quem poderá afirmar que ele não possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer, exemplo de muitos condenados na terra ao sair da prisão, ele não seja tão mau quanto outros, né? Então, a penalidade, quem atribui é Deus. E vamos ter compaixão com aqueles que estão tendo penas difíceis, duras. Poderíamos ser nós. Mas nós ainda talvez não estejamos em condições de passar por uma prova daquelas. Não é? Eu fico sempre me colocando nessa posição. Como eu trabalho com educação especial, com crianças com deficiência, gente adulta com deficiência e tudo mais, eu fico pensando sempre, será que um dia eu vou ter que reencarnar assim? Será que eu já estou construindo a minha consciência para o futuro? De uma possibilidade de uma reencarnação nessas condições? O Camilo não aguentou quando ele ficou cego. Ele se suicidou porque ele ficou cego. Imagina a dor que poderia causar num homem no século XIX a cegueira. Não é triste isso? E, no entanto, hoje a gente vê quanta gente que reencarna nessas condições e que são corajosas, andam na rua de bengala e vão e atravessam o sinal e comem sozinhas e se casam e têm filhos. Tem tantas mães surdas que têm filhos ouvintes. Olha isso. Mas é temporal. Nessa vida, essa história acaba e quando elas desencarnarem, está tudo diferente, porque já venceram as etapas que tinham que vencer.
No primeiro caso, seria manter a dor do castigo, um homem que volveu ao bem. No segundo, seria agraciar um que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa, não estabelece para a pena, qualquer que esta seja, a duração alguma. Quanto tempo? Não sei. Depende. Pode ser 1 minuto de dor profunda, pode ser um tempo grande na terra, que não é nada diante da eternidade. Há pouco tempo eu soube de um pai falando da preocupação dele, porque o menino dele falou em suicídio. E ele falou para o menino: como se suicidar? A vida é boa, Deus deu a vida, ninguém pode tirar a vida. Aí ele disse: 300 anos não é nada. Uma criança que tenha consciência de que a vida da gente é muito mais do que 70 anos, é muito mais do que 90 anos. 300 anos na erraticidade, na vida espiritual, para os espíritos que são imortais, não é nada. Não estou defendendo o suicídio, não. Só mostrando a lógica da criança. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. Bom, essas palavras são aquelas palavras católicas que foram trazidas ao texto que veio revelar a doutrina espírita. A gente sabe que são provas, que são expiações, não são eternas e que são, na medida certa, da necessidade de cada um refletir o que fez. A severidade é proporcionada à gravidade das faltas. E, às vezes, a gente fica até perplexo. Me lembrei daquele conto, e não me lembro o autor, mas de um sujeito que era senhor de escravos e que moía o braço dos escravos na moenda de cana, né? E moía. Toda vez que o escravo fazia uma coisa errada, ele ia lá e moía, triturava o braço do escravo. Só que o sujeito, depois ele se retratou, se arrependeu, pediu perdão, fez. Quando ele reencarnou sem o dedinho. Indeterminada é a duração do castigo, já falei disso. Ele fica subordinado ao arrependimento do culpado e ao retorno à senda do bem. E a gente vê isso nas reuniões de quarta-feira. O que falta para o espírito sair daquele sofrimento? Ele entender que ele desencarnou, que ele não precisa mais viver naquelas condições e aceitar ajuda. Agora, os renitentes que não aceitam ajuda, voltam a segunda vez, voltam a terceira vez, porque a espiritualidade também é sábia, porque Deus também é sábio, né? Dá ajuda quando a gente quer, quando a gente não quer, espera. Aí chega um momento como esse agora, de transição. Quem não quis acompanhar, vai quebrar pedrinha lá, como os egípcios vieram quebrar pedrinha há trocentos anos atrás. Em outro lugar, porque a gente aqui agora não quebra mais pedrinha. A pena dura tanto quanto a obstinação do mal, seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Quanto tempo se deseja fazer o mal? E vocês pensam que não tem espírito aí 200 anos, 400 anos, 500 anos, 1000 anos? Quantas vezes a gente recebe espírito ainda preso a duelos da Idade Média? 1200 e tanto, gente. O cara ainda está com aquela roupa, com aquela lança, se lembrando do último golpe que ele levou. Ainda tem muita gente nessas condições. Está sofrendo, a pena dele é grande porque ele está sofrendo. E dura pouco se pronto é o arrependimento. Quer dizer, mas o que faz a gente se arrepender? Abrir mão do orgulho, abrir mão do egoísmo, perceber onde foi que a gente fraquejou, para a gente poder realmente
reconhecer, ó, errei mesmo, me equivoquei mesmo, não era minha intenção não era essa, eu não sabia que era assim. Quanta gente que não sabe que vai continuar vivendo depois da morte, gente? Tem muita gente que acha que vai dormir e que vai ficar dormindo. Aí, às vezes, a gente recebe uns aqui que diz assim, fala não, morto não fala. Porque ele já acordou, mas ele tem a fé de que iria ficar dormindo, mas ele está acordado, ele sabe que ele está acordado, né? Então, não fala com ele não, porque ele está dormindo. Não é assim. A gente pode mudar essa situação direitinho. Desde que o culpado chame por misericórdia, Deus ouve e lhe concede a esperança. Quantos casos a gente vê aqui na casa? Eu pedi ajuda, a ajuda chegou. Você pediu ajuda a quem? Pedi ajuda. Às vezes não tem um nome, mas é tão sincero aquele pedido de ajuda, que a ajuda vem. Mas não basta o simples pesar do mal causado, é necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas, em que pode, sempre, por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. Tem aquele caso do Segismundo, no livro Missionários da Luz, que já era um espírito que tinha responsabilidade grande no mundo espiritual, já cuidava de outros corações sofredores no mundo espiritual. Mas ele ainda se sentia comprometido com o Adelino, que estava reencarnado na Terra, porque ele, Segismundo, tinha tirado a vida do Adelino. E ele ainda não tinha tido a oportunidade de se retratar. Então, essa encarnação do Adelino, com a Raquel, a esposa dele, tinha sido combinada para que eles recebessem o Segismundo como filho. E aí o Segismundo deixou lá a tarefinha dele temporariamente com o outro, e ele veio para a casa do Adelino, da Raquel, para reencarnar. E aí o Adelino ficou com medo dele, porque em espírito ele se sentia ameaçado. Ele pressentia a presença de um agressor na sua casa. Então ele começou a interferir no processo de produção de espermatozoides. Ele, que não era infértil, ele já tinha tido uma filha, um filho, ele passou a ter dificuldade de produzir espermatozoides para que o Segismundo pudesse nascer. E aí é feito todo um trabalho muito bonito, espiritualmente falando, que eu convido vocês a lerem, para vocês verem como é que essa reparação, ela é sempre feita, sempre que a gente deseja reparar um mal que a gente tenha feito e que a nossa consciência ainda nos aponte. O homem é assim, constantemente, o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinitivamente o seu suplício. A sua felicidade, a sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Quanto mais a gente reluta a praticar o bem, mais a gente vai sofrer. É claro, é a lógica da coisa. Quanto mais a gente faz o bem, mais a gente se sente melhor. Quantas senhorinhas que estão aqui, que começaram a trabalhar no artesanato e as dores foram embora, as ideias esquisitas foram embora, né? O mal-estar passou e está todo mundo passando bem, graças a Deus. Porque é isso, é fazer o bem sem olhar a quem, faz a gente se sentir mais feliz. Tal a lei imutável, em conformidade com a bondade de Deus, a justiça de Deus. O espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se torna possível fazê-lo. E ele nos coloca juntos. Por isso que a gente vive juntos. Os réprobos, aqueles que falharam, e nós não temos nenhuma deficiência física. E aí aparece alguém com deficiência física na nossa casa. É para a gente crescer junto, é para a gente aprender a se amar, é para a gente aprender a se perdoar nas horas difíceis, nas horas que a gente não entende de onde vem aquele sentimento estranho. Ali é o exercício da caridade. O que as mais das vezes lhe falta é vontade, força e coragem, porque tem que ser corajoso, tem que ter vontade, né? Aí a gente vê umas meninas deixando o domingo de manhã para vir aqui na assistência social. É isso mesmo. Uma vez por mês, 2 vezes por mês,
Vamos lá distribuir sopa, distribuir pão. Vamos lá ajudar a guardar uma mesa. Vamos sair do nosso conforto. Tem gente que não tem cama para dormir. Tem gente que não tem roupa para vestir. Tem gente que não tem comida para comer. E não quer nada, só quer um abraço. Só quer poder sorrir, só quer poder estar aqui com a gente. Não fala que não tem cama. Não fala que não tem roupa. Não fala que está sentindo frio quando o frio antecipa, como esse ano antecipou. Porque só quer estar com a gente aonde se sente bem. Se por nossas preces lhes inspiramos essa vontade, se o amparamos e o animamos, se pelos nossos conselhos lhes damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, que mude a sua lei, tornamos-nos instrumentos de execução de outra lei, também sua, de amor e de caridade, execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. A gente vivenciou esses últimos meses da Dona Célia com um conforto muito grande, porque a Dona Célia não sentia dor física. E nem dor moral, ela não tinha nem por que ter dor moral. Mas a dor física, que o câncer é uma doença que maltrata muito. Então, aquelas pessoas que estão com câncer e que sentem dor, a gente não sabe o que fazer. E aí a gente começa, com o pensamento desnorteado, a pedir coisas que não cabem. Abrevia a vida dessa criatura. Abreviar? Imagina, foi ela que pediu. Você está pedindo para Deus alterar o programa que ela aceitou? Não, então pedir para que dê o conforto a ela, para que ela não sinta tanta dor, para que a dor diminua, para que ela possa sentir o conforto e o bem-estar para dormir algumas horas, porque tudo passa mesmo. Ainda Kardec faz referência ao céu e ao inferno, nos capítulos 4, 7, 8, que ele vai tratar de assuntos relativos à prece por esses espíritos todos a quem podemos exercitar a caridade. E para encerrar, lembrando Jesus, que no momento da sua maior dor, o que ele fez? Orou. E orou por todos nós. Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Gente, se na dor Jesus se lembrou daqueles que o pregaram na cruz, por que nós, que não estamos em cruz nenhuma, não podemos pedir pelos que nos perseguem e nos fazem mal? Eles não sabem o que fazem. Eles não conhecem a imortalidade da alma. Eles não conhecem a reencarnação. Eles não sabem que estão construindo o futuro deles. Então, oremos porque eles precisam de caridade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.